Olá, pessoal! O classicismo é a segunda escola literária de Portugal. A primeira foi o trovadorismo. Depois vocês estudaram um período de transição literária conhecida como humanismo. E agora vamos de fato à segunda escola literária, classicismo. Recebe esse nome porque faz referência aos modelos clássicos, aos modelos greco-romano. Tudo que acontecia na Grécia, as primeiras manifestações artísticas da Grécia e Roma. Bom, vamos então entender o que acontecia nesse período tão importante para a história do mundo, conhecido como Renascimento. O Renascimento, então, ocorre no final do século XV e vai até o final do século XVI. O movimento cultural e artístico rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica, não religiosa. Então a gente precisa entender, na era medieval, na Idade Média, a Igreja controlava toda a sociedade. Então, a Igreja Católica ela tinha um poder. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão começando a ter curiosidade, vão começando a questionar, a pesquisar sobre alguns acontecimentos, elas vão ganhando poder. Então o homem vai ganhando poder através do conhecimento e vai questionando a Igreja Católica, que por sua vez vai perdendo poder. Então esse período de Renascimento ele é conhecido como um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então vamos lá. Na Idade Média nós tínhamos o feudalismo. No mercantilismo a gente já vai começar a trocar produtos por dinheiro. A gente também tem acontecendo o expansionismo, grandes navegações. Então pequenos navegadores a grandes navegadores fazem as suas tripulações e saem em busca de novas terras. O protestantismo, Lutero, em 1527, traduz a Bíblia para o alemão, expandindo o conhecimento religioso para mais pessoas. E o próprio grupo da Igreja Católica, religiosos da Igreja Católica, se unem para questionar os dogmas da instituição. A invenção da empresa Gutenberg, ele cria a primeira forma de imprensa. Então, ele consegue divulgar a mais pessoas também a arte, as informações necessárias. Tudo isso contribui para um avanço científico. Então, os cientistas, os teólogos, os filósofos, eles começam a levantar teorias que mais tarde serão comprovadas. Tudo isso que eu acabei de comentar com vocês acaba interferindo na nossa literatura. Toda essa valorização do homem faz com que eu também valorize o homem dentro dos meus textos literários. Características gerais desse período. A gente começa a ter o emprego de versos decassílabos. Até esse período, antes do classicismo, os versos eram escritos por redondilhas. O que são redondilhas? São versos pequenos, versos de 5 a 7 sílabas poéticas. Os versos decassílabos são versos de 10 sílabas poéticas. Quando a gente tiver um poema, eu mostro para vocês na prática como funciona a contagem desses versos. A criação dos sonetos. Algo que nós usamos até hoje foi criado lá na época clássica. Então, o que é um soneto? É um poema que possui 2 estrofes com 3 versos e 2 estrofes com 4 versos. A gente viu que o contexto histórico está valorizando o homem, e isso vai ficar muito claro na literatura clássica. Inclusive, tem uma grande obra que é muito conhecida de Luís Vaz de Camões que coloca um homem, um português, vencendo Deus. Nós temos 2 gêneros importantes. O épico. Épicos são poemas que contam histórias. Então, é um poema narrativo, como se fosse um faroeste caboclo da época. Então eu vou contar a história, os grandes feitos dos homens que estão sendo valorizados entre os deuses. E a sátira é algo para ridicularizar alguém. Eles então escreviam poemas ridicularizando os costumes de quem? Os costumes medievais. Então, tudo aquilo que tem a relação com a Idade Média é motivo de deboche para ele. Eu vou passar por algumas obras literárias muito importantes para a nossa sociedade até o dia de hoje. Prestem atenção e quem puder pesquisa um pouquinho mais sobre ela. Então agora nós vamos focar em Portugal. Portugal ela teve papel decisivo na expansão marítima e comercial, tanto é que conquistou várias terras. Prova disso são os países que falam a língua portuguesa. Em 1527, teve um cara chamado Sá de Miranda, que andou viajando pelo mundo e trouxe de outras partes da Europa o que eles chamaram de estilo novo, vendo as mudanças no mundo todo. Com eles conquistando tantas terras, os autores portugueses têm uma necessidade de exaltar o seu país
Então, em Portugal, nós temos um principal autor, Luís de Camões. Luís de Camões, ele tem uma biografia muito interessante, ele teve uma vida aventureira. Nós temos, então, como principal obra desse período, o texto, o poema épico Os Lusíadas. Ele narra a história dos navegadores que buscam atravessar o Cabo das Tormentas, liderado por Vasco da Gama. Então é nessa obra, inclusive, que o homem vence um deus, um monstro sobrenatural. Vale a pena ler. Uma coisa importante sobre essa obra é que Vasco da Gama não está ali representando um homem, mas todo o povo português. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Se assim tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta, o homem vencendo Deus. Bom, falando um pouquinho mais sobre Luís Vaz de Camões, é importante que vocês saibam que além dele escrever o clássico Os Lusíadas, que conta a obra dos navegantes portugueses que passaram o Cabo das Tormentas, liderado por Vasco da Gama, ele também foi um excelente poeta. Inclusive os versos Amor é ferida que dói e não se sente, é fogo que arde sem se ver, foram escritos por ele lá na época do classicismo, na época do Renascimento, e são conhecidas até hoje. Bom, ele então escreveu tanto na medida velha, que eram as redondilhas, quanto na medida nova, os versos decassílabos, poemas de amor, poemas de reflexão, poemas sobre neoplatonismo. Agora vamos fazer a métrica. O que é redondilho e o que é decassílabo? Então aqui eu tenho um verso de 2 poemas diferentes de Luís Vaz de Camões. Primeiro é com redondilha, só para vocês entenderem o que é redondilha. Então aqui eu tenho um verso e eu vou separar as sílabas. Com su ma das artesão. Vou contar quantas sílabas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu tenho versos com 7 sílabas poéticas, eu digo que eu tenho um verso de redondilha maior. Então, o que é redondilha maior? São versos com 7 sílabas poéticas. E agora, o segundo verso de um outro poema dele. Olha, faltou um S. Transforma-se-a. Por que eu não separei esse? Quando uma palavra termina com vogal e a próxima começa com vogal, elas se juntam. Na coisa. De novo, ó, 2 vogais. Então, eu não separo. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu não conto essa daqui? Porque a última sílaba é átona. Quando eu tenho a última sílaba da palavra átona, a gente não conta. Então, eu paro a contagem aqui. Nesse caso, era a tônica. Daí, eu conto ela. Nesse, não. Até mais, pessoal. Eu vou melhorando aos poucos.